tá? Mas hoje é o último domingo que eu falo sobre esse tema, esse ano. E maturidade, porque Deus quer que cresçamos. Domingo passado nós falamos sobre a santidade, que é o caminho que leva à maturidade, é o que Deus quer de nós. Pessoas que se pareçam mais com Cristo, automaticamente são muito, mas muito mais maduras em todas as questões da sua vida. Hoje eu quero pensar com você um pouco diferente, pensando que sem a maturidade não existe o que eu chamo de unidade. Vocês vão entender melhor o que é isso, né? Melhor um pouco do que é isso. Confesso a vocês que falar sobre maturidade é um tema meio complexo, tem hora, porque às vezes a gente fala, mas no meio da semana a gente comete tanta infantilidade que dá vontade de chorar e ir embora. Não é verdade? Às vezes quando nós falamos sobre maturidade, meus irmãos, às vezes nós temos as ideias mais infantilizadas que tem sobre maturidade. Porque a nossa mentalidade é uma mentalidade egocêntrica, é uma mentalidade interesseira, é uma mentalidade materialista. Sempre pensamos que, por um lado, ser maduro é ser alguém mais poderoso, é ser alguém mais mandão, é alguém mais no controle, é alguém que é senhor de si mesmo, é alguém que está com o punho fechado, é alguém mais controlador, é alguém mais independente. Nós temos as piores visões que tem para o conceito de maturidade. Os piores conceitos que a gente pode imaginar. E aí é muito fácil a gente entender um pouco por que as coisas são assim. Eu me lembro quando eu era adolescente, já falei para vocês que isso não tem muito tempo, Tiago, é bom lembrar, não é verdade? Eu pensava que quando eu tivesse acima dos meus 18 anos, eu pensava comigo assim, que eu teria o meu próprio dinheiro, e aí eu poderia sair para onde o meu nariz apontasse, né? Eu sairia com os meus amigos, com as minhas amigas, eu chegaria no horário que eu bem entendesse, eu não precisaria dar satisfação para ninguém do que eu estava fazendo, nem para o meu pai, nem para minha mãe, nem para a minha igreja, nem para ninguém. Eu pensava comigo, eu sou doido para ter um carro, porque no dia que eu tiver um carro, eu vou botar um sonzão no meu carro, vou botar o som na altura que eu bem quiser. Ninguém tem nada com isso. Percebe, meus amigos, que é uma visão assim, de um desejo de crescer, que na minha cabeça era a ideia de alguém que estava crescendo, alguém que estava sendo um cara maduro, alguém que agora era homem, alguém que era senhor de si mesmo, alguém que sabia tudo na vida. Um projeto altamente egocêntrico, mas eu achava que isso era crescimento. Eu acho que eu não estou sozinho nessa história. Acho que a maioria dos adolescentes pensam assim, acham os pais muito repressores, acham que os pais podam muito, a maioria deles pensam assim. E aí eu acredito que uma boa parte das crises que os adolescentes enfrentam com seus pais, não é tanto sinal de que eles estão crescendo, é sinal de que eles não estão crescendo. Porque se eles estivessem crescendo, talvez eles compreenderiam mais os seus pais. Talvez eles entenderiam a luta dos seus pais. A gente acha que isso é crescer, mas não é. O que eles estão, na verdade, é se infantilizando, na verdade. Eles estão se tornando, como eu falei uma vez aqui, às vezes piores quando eles vão crescendo. Porque às vezes o que eles vão crescendo, eles vão rompendo com tudo. Eles vão rompendo com seus pais, eles vão rompendo com seus familiares, eles vão rompendo principalmente com a igreja. Com a igreja, queridos, eu sou de uma geração, meus amigos, cresci, tinha uma turminha de adolescente, só sobraram 2 ou 3 lá naquele negócio. E muitos meus amigos achavam assim, que eles eram maduros, porque eles dormiam na casa de namorada. Eu lembro uma vez, um colega nosso da igreja, cresci com a gente, tocava na nossa equipe de louvor. Passamos a noite toda, eu doido atrás daquilo, fusquinha velho, doido para dirigir um fusquinha, não tinha carteira também, meu primo arrumou, deixou atrás desse negócio. 5 horas da manhã, onde é que nós deixamos ele? Na casa de uma moça. Tinha 19 anos, ele. E a gente achava que isso era o máximo. A gente achava que isso é alguém virar homem, é alguém virar melhor, virar homem, virar mulher. Talvez seja nesse período que os adolescentes fazem as piores escolhas na vida. As escolhas mais inconsequentes da vida. Droga, sexo, gravidez fora de um casamento, péssimos casamentos,
bebida, vão se tornando mais avarentos, mais egoístas. Muitas vezes não querem nem conversa com seus pais. Sabe, meus irmãos, assim, eu ficava achando que isso era maturidade. Eu estava achando, Vitória, que isso era crescer. Isso era me tornar um homem na verdade. A ideia, meus irmãos, que passa para mim, para nós, na verdade, é que ser livre, é que ser maduro, ser livre de tudo, é de fato um caminho para a maturidade. Romper com tudo, ser senhor de si mesmo, é sinal de maturidade. E eu pergunto, será que sinal de maturidade é você romper tudo? É você ser alguém independente? Será que sinal de maturidade de um cristão é ele viver como um cristão isolado, sozinho, na dele? Ele não precisa de ninguém, não precisa da igreja. Será que isso é sinal de maturidade? Será que sinal de maturidade, por um lado, é alguém ser senhor de si mesmo? É alguém não ouvir ninguém? É alguém romper com tudo? Será que o sinal de maturidade é a vida girar em torno das minhas vontades, dos meus egoísmos? É ter a vida bem resolvida? É alguém se autoafirmar? Será que isso é sinal de maturidade? Quando o apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja de Corinto, e meus irmãos, eu já falei isso uma vez, eu vou repetir, a igreja de Corinto, o louvor devia ser negócio assim, que devia estremecer tudo. Lá tinha de tudo na igreja, tinha doces, tinha línguas, sabe? Tinha aquele momento de festa que o povo comia, tinha tudo na igreja. Era uma igreja que as pessoas olhavam para fora e falavam assim, nossa, Deus está aqui nesse lugar. Deus está nesse lugar, veja como é que eles fazem, como é que é o culto deles, como é que é a vida deles, você já sabe. Paulo olha para aqueles crentes e fala assim, vocês são crianças. Porque entre vocês há divisões entre vocês. É o que Paulo fala, começo de 1 Coríntios, capítulo 2 ou 3, ele fala sobre isso. Vocês são crianças, porque justamente há partidarismos entre vocês. Vocês não caminham para uma unidade, vocês caminham justamente para o contrário. E aí eu fico pensando, não será o rompimento, o desligar-se, o desconectar-se, o viver para si mesmo, o viver independentemente de família, de igreja, de relacionamentos, não seria isso um sinal de profunda imaturidade? Não seria aquele cara, e eu já te adianto que eu vou falar aqui? Sabe, eu vou confessar um negócio para vocês. Conversei com o Rejane esses dias. Conversei esses dias, né? A gente estava lá conversando, batendo um papo, aquela coisa toda. E aí comentamos uma coisa, aí um ficou meio virado para o outro, aí nós falamos um negócio com o outro, aí eu falei com o Rejane assim, Rejane, nós nos conhecemos tem 30 anos, Rejane. Será que nós vamos romper a nossa amizade por 30 anos? Sabe, meus irmãos, às vezes me passa a impressão de que a gente vai caminhando com as pessoas, mas dá a sensação de que por qualquer momento elas vão te largar. Elas vão te trocar por qualquer opção, elas vão te trocar por outra igreja, elas vão trocar a sua amizade que você construiu por anos, porque talvez, aí eu estou falando em termos de igreja, porque talvez lá na igreja teve uma recepção melhor, talvez lá na igreja onde o cara foi, o louvor foi melhor, deu uma aquecida melhor, 12, 15 anos de amizade andando junto, ele rompe tudo, Gleique, joga tudo fora. Eu fico pensando, isso é sinal de maturidade? Será que sinal de maturidade é casais que vivem tempos e tempos juntos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, e aí quando eles estão 30 anos, eles dão um arranhão um com o outro, sabe o que eles fazem? Eles preferem se separar, mas espera aí, 30 anos juntos? E o que vocês construíram juntos? E as histórias de vocês juntos? Isso não vale nada. Sabe, meus irmãos, eu tenho chegado à conclusão que um dos grandes sinais de maturidade são as nossas divisões. A gente não consegue viver juntos como igreja, como família, como amigos, como irmãos. Isso é sinal de profunda imaturidade. É o que Paulo diz para a igreja de Corinto, vocês são crianças, porque entre vocês há divisões, há confusão entre vocês, há brigas entre vocês. Por isso que eu quero pensar com você nessa noite, baseado num texto de Efésios, que sem maturidade não existe unidade. Sem maturidade não há unidade. Não há unidade em casa, não há unidade na igreja, não há unidade entre seus familiares, não há unidade no trabalho, não há unidade se não houver maturidade nessas questões. E aí eu quero convidar você a ler comigo
Eu vou ler o versículo ímpar, você lê o par e assim a gente vai até o final. Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. O que esse texto tem a nos ensinar sobre essa ideia de sermos cristãos de fato maduros, né? Esse texto para mim é uma clara mostra de uns primeiros sinais na vida de pessoas quando elas entendem a mensagem do Evangelho. Essa é a primeira evidência que Paulo fala quando a pessoa ela compreendeu o Evangelho. E por incrível que pareça, vou falar um negócio que talvez você não saiba. Primeiro sinal que deve evidenciar que de fato nós somos um em Cristo, adivinha onde que é? Na igreja, nos nossos relacionamentos. Primeiro sinal que deve ser evidenciado deve ser ali. Eu sei que hoje é meio estranha essa minha conversa, não é verdade? Porque hoje o cara é crente pela internet, o cara ele tem um monte de conceito sobre Deus na cabeça, ele serve um monte de... Está aí afora, né? Serve um monte de Deus, um monte de igreja, uma confusão danada. Alguns acham também que nem precisam da igreja, nem precisam mais da comunhão, nem precisa mais dessas coisas. Esse negócio dá muito trabalho, esse negócio... É justamente o contrário que Paulo fala. Depois que Paulo ele escreve, esse versículo começa no 11. Mas do versículo 1 ao versículo 10, Paulo havia dito algo importante anteriormente. Antes ele disse o seguinte, que eles estavam mortos, eles andavam segundo o curso desse mundo. Eles andavam segundo os deuses dessa geração. Era isso que Paulo disse no versículo 1 e 3. Eles viviam para si mesmos, eles andavam para si mesmos, eles não se importavam com nada. E aí Paulo, do versículo 4 em diante, Paulo diz o que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Paulo diz que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Deus, por meio da sua graça, Deus o salvou. Deus o salvou mediante a sua graça, por meio da fé em Cristo Jesus. É o texto que nós conhecemos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus fez algo. Deus mudou o coração deles que estavam mortos. Eles eram conduzidos pelos deuses desse século. Como eu falei domingo passado, quem mandava no coração deles era Afrodite, a deusa do amor. Quem mandava no coração deles era Mamon, dinheiro. Viviam dessa forma. Mas agora o Evangelho chegou. A mensagem do Evangelho foi pregada àqueles crentes na cidade de Éfeso. E o Evangelho os salvou. O Evangelho transformou a vida deles. Eles não eram mais escravos do mundo. Eles não andavam mais segundo o mundo, segundo o seu próprio coração. Mas eles andavam agora segundo Deus. E o que Paulo vai dizer agora é que por causa disso surge uma nova pessoa. Paulo diz que surge um novo homem, uma nova mulher. Ele chama de uma nova criação. Ou melhor, ele chama de uma nova humanidade. Essa nova humanidade agora é formada segundo Deus, segundo Cristo. Não mais segundo o homem, segundo o mundo. Paulo chama esse povo de família de Deus. Paulo chama esse povo de povo de Deus. Paulo chama isso de corpo de Cristo. Antes estavam mortos. Agora não.
são vivos. Antes eram guiados pelos deuses desse século, pelo controle, pelo sucesso, pela ganância, mas agora não. É uma nova criação de Deus. E aonde essa nova criação tem que crescer, tem que desenvolver? Nos relacionamentos, na igreja, no corpo. É isso que Paulo vai dizer aqui. Ele começa dizendo justamente isso. A nova vida de vocês deveria ser experimentada, ou seja, o crescimento de vocês, os sinais de maturidade de vocês, deveria ser experimentado na igreja, no corpo. É isso que Paulo vai dizer. É o que ele diz ali no versículos 11 e 12. Paulo começa a lembrá-los de que quem eles eram, como é que eles viviam, como é que eles eram vistos. Eles eram um povo que era afastado de Deus, não tinha promessa, não tinha as escrituras, não tinha um conhecimento de Deus, mas Deus os salvou, Deus os resgatou. Eles eram conhecidos pelos judeus como os incircuncisos, porque vocês não têm a marca de Deus, vocês não têm uma aliança com Deus. Nós temos. É o que Paulo vai dizer no versículo 11 e 12. Esse grupo, antes de se converter, eles eram estranhos a várias promessas que Deus havia dado. Não tinham esperança, viviam sem Deus no mundo. Eu fico pensando, queridos, como é que é viver sem Deus? Tem muita gente que acha que dá, porque Deus é misericordioso, queridos. Como é que vive sem Deus? Como é que vive sem Deus? É o que Paulo diz, como é que eles viviam. Isso significa, por um lado, queridos, que eles não tinham uma relação com Deus. Eles não conheciam o Deus das Escrituras, o Deus criador de todos, o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Eles não conheciam isso. É como se fosse mais ou menos assim, o seu colega de trabalho. Você o conhece, todo dia encontra com ele. Mas quando você começa a conversar com ele, você percebe que a esperança dele está no dinheiro. A esperança dele está no sexo. A esperança dele está em ser uma boa pessoa moral. A esperança dele está justamente que, não, a vida está numa caso, cara. Isso aqui nós estamos soltos aqui, isso aqui não tem nada, ninguém controla nada. É assim. Ou uma pessoa que acredita que se você fizer muito sacrifício, e aí, meus irmãos, eu estou falando isso para vocês porque eu estou cansado de ouvir essas bobagens, né? Meu amigo, se você fizer um mega sacrifício, meu amigo, agora você pegou Deus, hein? Agora você pegou Deus. Agora você pegou Deus. As pessoas acreditam nessa bobagem. Você convive com gente assim, que, por exemplo, para alguns, não tem problema nenhum se você abortar uma criança, não tem problema nenhum se um homem se envolver com outro homem. Não, é seu amigo de trabalho. Ou seja, ele vive sem Deus. Ele vive para ele. Ele vive conduzindo a vida dele mesmo. Mas por outro lado está você. Você, um grupo de pessoas que conhece a Deus, conhece a Bíblia, conhece a igreja, sabe como orar, sabe como jejuar, sabe como louvar, sabe como adorar, conhece muita coisa sobre Deus, mas tem uma compreensão muito fechada. Porque essa sua espiritualidade, essa sua religiosidade em si mesmo, cria uma parede entre você e o seu amigo que não é cristão. É o que Paulo está dizendo assim, como viviam os judeus e como viviam os gentios. Porque eles achavam que era o povo de Deus, e Deus só ia conversar com eles, os outros povos estavam perdidos. Então criou-se uma divisão, uma inimizade entre os judeus e os gentios. E era assim que eles viviam naquela época. Qual que é a consequência disso tudo que Paulo vai dizer aqui? Surge uma parede de separação entre os judeus e os gentios. Entre aqueles que conhecem a Deus e aqueles que não conhecem a Deus. Entre o povo chamado povo da aliança, que eram os judeus, e os gentios, aqueles que não sabem nada sobre Deus. E é impressionante que essa parede foi criada por causa da religiosidade dos judeus. Por causa disso que foi criada essa parede. O texto que nós lemos diz aí que eles estavam longe das promessas de Deus. Aqueles que não eram judeus, eles eram como inimigos, eles eram como estrangeiros, eles eram gente peregrina, gente refugiada. E aí Paulo, nesse texto, os lembra de que por causa de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez, em Cristo Jesus,
que antes eles estavam longe, eram estranhos, agora eles foram aproximados. Foi a morte de Jesus, foi a sua ressurreição, foi a sua mensagem, foi o poder do evangelho que alcançou o coração de alguns judeus, de alguns gentios, e agora eles estão juntos, e Paulo chama esses juntos de nova humanidade, ele chama esses juntos de igreja. Se você um dia fizer um apanhado histórico, você vai ver uma das grandes dificuldades dos políticos, dos governantes, é unir famílias, unir povos, unir cidades, unir nações. Tratados são assinados, acordos de paz são reescritos, leis humanitárias são redigidas, organizações são montadas, mas mesmo assim, os seres humanos continuam disputando uns com os outros, por causa da cor da pele, por causa do gênero, por causa do território, por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de histórias passadas. Governos atrás de governos tentam resolver essa questão. Ideologias políticas são levantadas para tentar unir os povos. Mas eles não conseguem. Eles não conseguem. Mas quando nós lemos esse texto, dois grupos que eram inimigos de anos a fio, inimigos desde a infância, inimigos de histórias passadas, por causa de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez, atingiu o coração deles. E por causa disso, eles agora, que antes estavam condenados por causa dos seus pecados, que antes estavam afastados, que antes estavam longe, por causa da cruz, agora eles são aproximados por causa daquilo que Jesus fez. Foi o Evangelho, queridos. O Evangelho transformou toda a história. A mensagem do Evangelho rompeu toda a história. Rompeu tudo. Rompeu distinção social, rompeu distinção de cor, rompeu distinção intelectual, acadêmica. Entre a igreja não há mais isso, não existe mais essa distinção. Para Paulo agora é uma nova criatura, não existe mais essas divisões. Paulo disse um pouco abaixo aí, Jesus é a nossa paz. Ele não só traz a paz, ele é a nossa paz. Jesus com a sua graça, com o seu amor, com o seu poder. Ele remove, queridos, toda a hostilidade, toda a raiz que começa a crescer no nosso coração, que nos torna hostil em relação às pessoas, porque ele fez o que eu não gostei, porque ele me ofendeu, porque ele está me devendo e não paga, um monte de coisas. Paulo está dizendo que por causa de Jesus, essa hostilidade foi arrancada. E agora esses que antes eram estranhos, agora eles estão juntos num lugar chamado igreja. Comunidade. É por isso que Paulo fala aqui. O primeiro sintoma do evangelho na vida deles era a unidade. O texto diz aí, ó, de ambos fez um. De ambos fez um. Dos dois criou em si mesmo um novo homem. E eles foram aproximados. O mistério que Paulo diz em outros textos, oculto por muito tempo, agora se revelou. E qual que era esse mistério? Judeus e gentios eram inimigos, agora se conhecem, são chamados de irmãos. Paulo vai nos mostrar, queridos, e aí para mim, eu fico me perguntando, o que isso tem a ver com maturidade? O que isso me ensina sobre maturidade? Paulo vai nos dizer, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, que quando uma pessoa cristã, salvo por meio da fé em Cristo Jesus, ela é colocada no corpo, ela é colocada ali para ela crescer. Vou dizer um negócio para você, hein? Se você ouvir só essa frase de mim e for embora, se você gravar só essa frase, eu já ganhei minha mensagem. Não tem como você crescer fora do corpo. Não tem como você ser um crente mais maduro fora da igreja. Não tem como. Fora da comunhão com seus irmãos, impossível. Impossível. Impossível isso. Paulo vai dizer que é o primeiro sinal aqui, daqueles que estão caminhando num processo de crescimento, é justamente nos relacionamentos, na igreja, no corpo. Eu quero pensar, como é que isso se dá? Como é que essa maturidade é possível se ver numa unidade? Primeira coisa que Paulo vai dizer aí, nós não devemos mais construir paredes entre nós. Leia comigo o versículo 14, por favor, está aqui. Porque ele
é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Parede da separação que estava no meio, a inimizade. Como eu falei com vocês, os judeus construíram um muro em torno de si mesmos. E eles construíram por causa da lei de Deus. Eles se acharam talvez mais santos, mais puros, mais corretos. Eles se achavam talvez gente de Deus. Eles se achavam mais superiores aos outros. E isso é até hoje. Um dia desse eu encontrei com um cara que foi tentar conversar com alguém bem judaico assim. Não deu nem papo. Você não entra nem na sinagoga. Você pode ter até barba, mas aqui você não entra. Se acham um pouco mais superiores, eles batem no peito e dizem, Deus está conosco. Na verdade, eu acho que eles compreenderam a lei errada, na minha opinião. Porque a lei vai dizer duas coisas muito simples. A lei de Deus, a lei moral de Deus vai dizer duas coisas muito simples. Você tem que amar a Deus com todo o seu coração, e você tem que amar o próximo como a si mesmo. É o resumo de toda a lei. Mas eles não entenderam isso. E na sua prática de religiosidade, na sua prática de culto constante, eles foram criando barreiras entre aqueles que eram diferentes deles. Foram só se afastando. A inimizade, queridos, foi causada na separação entre judeus. Muitas vezes foi acompanhada porque eles se sentiam superiores. Superiores aos demais. Sabe aquele papo quando o crente fala assim, eu vou para o céu, você não vai? Não tem um papo assim? Não tem um papo assim que o cara fala assim, ah, Deus me abençoa mais do que você? Não tem um negócio assim? Você o que você está fazendo, querido? Você está querendo uma parede. Você está querendo uma parede de visão entre as pessoas que não conhecem o Deus que você conhece. Sabe? Falta um pouco de maturidade na sua cabeça. Um pouco de crescimento. Paulo vai dizer que aquilo que por séculos era impossível agora, eles se tornam agora uma só família em Cristo Jesus. E aí eu faço uma pergunta para vocês, meus irmãos. Será que a religiosidade cria barreiras entre nós? Será? Será que pessoas extremamente religiosas começam a se afastar demais daqueles que são diferentes deles? Começam a criar um estereótipo de como é o cristão e se afastar daquele cara que tem uma vida toda bagunçada, aquele que aprontou com a mulher, aquele que fez isso, que fez aquilo outro. Ele começa a ter um estereótipo dizendo assim, eu não me envolvo com esse pessoal. Será que é isso? Eu creio, meus irmãos, que sim. Porque o reverso da religiosidade são pessoas que vivem o evangelho da graça. Eles entendem que eles foram alcançados sem mérito. Eles oram para alguém que cometeu crime e não se coloca acima do outro, porque ele se percebe igual ao outro ou pior do que o outro. E aí ele percebe que Deus o chamou, ele fala, o que Deus veio em mim? Deus não viu nada em mim. Também pode ver nada e alcançar a sua vida. É assim que a mensagem do evangelho faz conosco. Se o evangelho não estiver em nós, queridos, nós vamos criando essas barreiras dentro das nossas vidas, dentro das nossas igrejas. Vocês podem reparar que entre denominações, entre próprias denominações, né? Os presbiterianos, Assembleia de Deus, batistas, metodistas, se a gente começar a tomar algumas coisas na cabeça, nós vamos rachar com todo mundo. Nós vamos nos achar superiores aos demais, mais bíblicos, mais santos, mais teológicos, mais na vontade de Deus. E paredes vão sendo criadas entre nós e eles. É assim, queridos, que Paulo está dizendo aqui para nós. Nós vamos criando essas barreiras. Sabe o que isso me ensina, meus irmãos? Que em Jesus, todas as barreiras e qualquer inimizade pode ser quebrada. Em Jesus, toda a inimizade pode ser quebrada. Você está com um problema na sua casa, você não conversa com seu irmão, você não conversa com seu pai, você não conversa com alguém. Em Jesus, toda essa parede pode ser quebrada. Você vem para a igreja, mas você fala assim, se Tiago for na igreja, eu não vou. Tem gente que faz isso. Sabe de uma coisa? Naquela igreja eu não vou mais, porque naquela igreja a vitória está lá. Não vou mais. Paredes vão sendo criadas, mas em Jesus, queridos, o perdão que Cristo ofereceu na cruz pode se tornar tão real entre nós que essas paredes vão sendo quebradas. Quero lembrar a sua memória, a oração de Jesus. Olha a oração de Jesus diante do seu Pai. Leia comigo João 11, 17. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos.
Pai Santo, que a igreja seja uma só. Que aqueles irmãozinhos, eles possam se ver e lutar pela unidade. Assim como eu e tu somos um. É a oração de Jesus. O apóstolo Paulo, querido, em outros momentos, ele disse assim que Deus colocou apóstolos, pastores e mestres, para que nós cheguemos à unidade da fé. Para que a gente possa ter o mesmo pensamento, para que a gente possa ter o mesmo sentimento, para que a gente possa crescer juntos, para que nós não sejamos mais como crianças, levadas de um lado por outro, mas crescermos à estatura de Jesus. Paulo diz nesse texto que Jesus aboliu a lei como um instrumento que dividia e separava a humanidade entre judeus e gentios. E Paulo está dizendo que agora ele criou uma nova humanidade, um novo tipo de pessoa que transcende qualquer tipo de divisão que pode haver entre eles. Às vezes eu ligo minha televisão, eu fico vendo os caras às vezes metendo pau nos cristãos, né? Dizendo que os cristãos, eles são preconceituosos, os cristãos que vão incitar a guerra, os cristãos, queridos, isso não faz parte do cristianismo. Não faz parte da história do cristianismo. Você pode ser um maluco aí que tem o nome de cristão, mas não faz parte da história do cristianismo. Porque eles sabem que Deus os aproximou até dos seus inimigos na história deles. Deus criou uma nova humanidade. Deus reconciliou judeus e gentios. Deus os colocou num corpo. Deus os colocou numa igreja. Deus acabou com a hostilidade entre eles. Foi a cruz, queridos, que fez isso na vida deles. Quando nós não compreendemos isso, queridos, nós não entendemos direito essas coisas, nós vamos expressando entre nós as nossas infantilidades, as nossas imaturidades. Quer ver? Muito simples. Eu estou muito chateado com a Rosilene. A Rosilene falou uma coisa comigo que eu não gostei. Não quero conversar com a Rosilene mais. Nós vamos expressando as nossas criancices. As nossas mais miseráveis criancices. Eu não gosto de fulano, não gosto de Beltrano, não dá para sair com ciclano, porque esse aqui não fez o que eu queria, porque aquele fulano não fez isso. Você quer ver onde a unidade, o troço pega com força? Casamento. Casamento. Ponto pacífico. Não é verdade? Deus não casou homem e mulher para torná-los uma só carne. Como aquele negócio é difícil. Como é negócio é difícil, gente. Hoje aí celebramos os altos índices de divórcio. Os casais, cada vez que casam, se estão divorciando mais rápido ainda. Por quê? Como é difícil essas coisas, queridos. Mas Paulo está dizendo que em Cristo Jesus essa história pode ser outra. É isso que ele vai dizer um pouco mais abaixo. Olha o que ele diz lá em Filipenses. Como é que nós deveríamos viver? Por favor, leia comigo. Filipenses 2, de 2 a 4. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quando Cristo começa a trabalhar em nós, é possível amar até os meus inimigos. É possível perdoar até os meus inimigos. É possível perdoar aquelas pessoas que fizeram mal à minha vida, à minha família e aos meus filhos. É possível. Quando o Evangelho começa a trabalhar em nós. E aí, querido, vou dizer um negócio para vocês. Isso é sinal de maturidade. Isso é sinal de que tem gente crescendo. Para mim é um sinal evidente disso. Às vezes eu fico imaginando se essa mensagem da cruz, ela se tornasse mais real dentro das nossas casas. Eu acredito que os índices de divórcio diminuiriam. Que as pessoas não se desentenderiam mais. Elas seriam mais compreensivas umas com as outras. Elas seriam mais pacientes umas com as outras. Elas parariam de esse papo de ficar com disputas umas com as outras, com essa queda de braço umas com as outras. Os filhos se tornariam mais parecidos com os pais. É aquilo que a Bíblia fala, eles se converteriam o coração dos pais, e os pais se converteriam o coração dos filhos. Quando eles passassem a adolescência, que é um conceito ocidental, é um conceito ocidental. Se você for na África, não existe isso. Uma vez eu vi um programa de televisão, como é que um menino de 12 anos, 13 anos, vira homem. Falei assim, eu não quero isso para mim, mas lá é assim, né? Fazer o quê, né? Eles arrumam um saco assim, ó, um troço assim, ó. Enche daquelas formigas absurdas. A mulher tem que enfiar a mão naquilo lá, ele tem que ficar por um tempo.
tirou, virou homem, pode ir embora. Né? Não tem essa crise de adolescência, ninguém me entende, meu pai não me entende, meu pai não faz o que eu quero. Não tem nada disso, queridos. Isso é só no Ocidente. O coração dos pais se converteria aos filhos, maridos e esposas não se desentenderiam tanto. Se essa mensagem da cruz, de reconciliação, daquilo que Deus fez entre dois povos que eram inimigos, se essa coisa estivesse mais no nosso coração, nós seríamos mais maduros para lidar com as nossas dificuldades, com os nossos relacionamentos difíceis, nós teríamos menos paredes sendo construídas entre nós, o pecado não tomaria tanto o nosso coração, e eu creio que a unidade apareceria. Eu creio que a maturidade seria evidente. Segunda coisa que Paulo para mim fala nesse texto. Nós precisamos nos ver, queridos, como irmãos em Cristo. Nós precisamos nos ver como irmãos em Cristo, como membros da mesma família. Paulo usa várias expressões para dizer isso. Eu queria que você lesse comigo. Tirei alguma dos textos que nós lemos. Vamos ler comigo? Para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Eu acredito que uma das tarefas mais difíceis que os cristãos de Éfeso teriam pela frente, é que agora, eles deveriam congregar o mesmo lugar que o gentio congregava. Ele deveria frequentar o mesmo lugar que o judeu frequentava. Ele deveria olhar para aquele cara e falar assim: rapaz, anteontem, hein? Você estava falando assim, assim, assim de mim, hein? Eles deveriam congregar no mesmo lugar. É o que Paulo está dizendo. Deveriam ser povo de Deus. E mais do que isso, eles deveriam olhar um para o outro e falar assim: você é meu irmão. Você é meu irmão em Cristo. Muito mais do que isso. É uma tarefa muito difícil, querido, mas eles viveram isso, por causa do evangelho neles. Muitas vezes, queridos, nós nos esquecemos que a igreja, composta de homens e mulheres, que vêm de todos os lugares desse nosso Brasil, de toda raça, de toda nacionalidade, todo nível social, todo nível cultural, econômico, um dia foram cansados pelo Evangelho. Um dia se entregaram a mensagem do Evangelho. Agora é uma nova humanidade. Agora é uma nova criação. Agora é família de Deus. Agora é povo de Deus. É por causa do que Jesus sonhou como seu povo, queridos, junto aos seus discípulos, que a igreja deve buscar essa unidade. O apóstolo Paulo, ele fala em outros textos, diz assim: se depender de vós, tem de paz com todos. Se depender de vós, tem de paz com todos. Não vença o mal com o mal, vença o mal com o bem. Vocês têm que lutar pela unidade da fé. É o que Paulo está dizendo. Nós precisamos, querido, nos ver como irmãos em Cristo. Tendo Cristo como cabeça, mas eu preciso olhar para o meu irmão em Cristo e ver que ele é o meu irmão em Cristo. Se ele está com deficiências na fé, Raimundo, eu tenho que ser um pouco mais paciente com ele. Se está com dificuldades na caminhada, eu tenho que ser um pouco mais paciente com eles. Eu acredito, meus irmãos, que não existe a possibilidade de crescimento, de maturidade, como eu falei antes, fora de relacionamentos reais, fora da igreja. Na igreja nós temos sempre uns mais maduros, mais trabalhosos, outros menos trabalhosos. Na igreja nós temos uns que têm uma vida mais certinha, mas nós temos outros que têm uma vida mais complicada. Na igreja nós temos pessoas que têm uma vida mais bem resolvidinha, está tudo certinho, suas contas, sua vida, sua família. Mas nós temos na igreja também pessoas com a vida toda bagunçada. Não importa. Nós precisamos desenvolver entre nós uma consciência de que nós somos povo de Deus, nós fomos batizados no mesmo corpo, temos o mesmo cabeça, temos a mesma esperança, temos a mesma fé. Sabe, meus irmãos, a igreja, ela tem que ser assim, um em todos, um sobre todos, e um no meio de todos. É isso que é a igreja, é aquela comunidade que nós devemos criar possibilidades de nós crescermos, de nós amadurecermos, de nós nos tornarmos varão perfeito. Eu acredito, meus irmãos, que o caminho da maturidade só é possível acontecer na igreja e na família.
Dois lugares onde os relacionamentos são extremamente complicados: na igreja e na família. Não existe, meu irmão, a possibilidade de crescimento, de maturidade fora dos relacionamentos difíceis, fora dos relacionamentos complexos. Eu vou te lembrar um negócio para você não esquecer. Vou falar um negócio para você nunca mais esquecer. O ser humano é um ser complexo. Muita gente confusa. Muita gente assim meio complicada. Com relacionamento confuso. Com vidas confusas. Então, meu irmão, não espere outra coisa. Não espere outra coisa. Às vezes, queridos, nós enchemos a nossa igreja de programação. Enche a igreja de programação. Tem programação sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, de manhã, de tarde, de noite. Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não quer viver relacionamento. A gente não quer encontrar com o outro. A gente acha que na nossa cabeça que ser eficiente é sinal de maturidade. Um cara eficiente é maduro. Quem disse? Para mim, um cara igual o Neymar é uma eficiência só. Mas uma imaturidade que dá dó. Né? Eu ouvi uma história, né? A gente estava ouvindo comigo, né? Que havia uma casa, né? Que as mulheres, todo final de semana, elas se encontravam naquela casa. Eram mulheres cristãs que se encontravam ali para tomar um chá, para conversar, tal. Mas toda vez que se encontrava, dava muita briga, dava muita discussão, muitos problemas. As mulheres saíam de lá, outras reclamando, falando assim, deixou tudo sujo, deixou uma bagunça, ninguém limpou. Outras exigiam demais, outras exigiam de menos. Aí uma mulher sugeriu, falou, vamos fazer o seguinte, não vamos encontrar numa casa não, vamos encontrar num hotel, e aí a gente resolve esse problema. Falou com um pastor. A gente não precisa mais se encontrar aqui, a gente precisa encontrar num hotel, a gente paga alguém para fazer o serviço, e está tudo bem. Aí o pastor sabiamente respondeu para ela assim, minha filha, se você fizer isso, você acaba com a minha matéria-prima. A minha matéria-prima é o meu trabalho, são esses conflitos. Porque Deus colocou a gente no meio desses conflitos. Deus está me chamando para pastorear esses conflitos, para cuidar desses conflitos. Deus não criou uma comunidade meio monge, que vai levar você para o mosteiro. Quando o cara converte, Deus não tira você, ele leva você para o deserto. Deus põe você na sua família, Deus põe você na cidade, Deus põe você na igreja. É ali que você tem que crescer, que você tem que amadurecer, é ali que Ele está pedindo. Não é viver como alguém com a vidinha toda bem vestidinho, arrumadinho, todo comportadinho, não. A matéria-prima da igreja, infelizmente, são essas coisas que acontecem no nosso meio. Porque os relacionamentos são difíceis. E aí, meus irmãos, pegando o que Paulo está dizendo, nós precisamos começar a olhar uns para os outros como os nossos irmãos em Cristo. Quando alguém vem conversar comigo e fala assim, ó, fulano está com dificuldade com Beltrano, a primeira pergunta que eu faço é, fulano é cristão? Porque se ele for cristão, eu sei onde é que eu começo a conversar. Mas se ele não for cristão, eu não sei o que eu vou fazer. Se ele for cristão, eu sei o que eu vou fazer. Eu lembro uma vez, acho que foi Grace, né? Grace levou uma amiga dela para conversar comigo. Querido, eu nunca fiz isso. Mas aquele dia eu fiz. Nunca fiz isso. Mas aquele dia eu fiz. Trouxe a amiga dela para conversar. Problema no casamento. Aí comecei a conversar com ela. Maridão entrou na Vale. Né? Começou a ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Para onde é que ele foi? Academia, se bombar. Uau! Ficou todo bombadinho, tudo arrumadinho. Aí chegava em casa, montou montou um spa para ele dentro de casa. O que ele fez? Mandou a mulher para fora. Botou a mulher para fora. Aí foi conversar comigo. Né? Assim, ele é cristão? Não, não é. Você já complicou. Vamos lá. Aí eu perguntei para ela assim, ele ouve a mãe dele? Não. Ele ouve você? Não, porque mandou você embora. Tal. Tem alguém que é autoridade sobre ele? Eu falei assim, também não. Eu falei assim, se eu bater na porta da casa dele e falar assim, sou pastor, quero conversar com você. Ele me deleta na hora. Eu falei assim, filha, infelizmente está difícil. Eu não sei o que eu vou fazer, porque seu marido é surdo, ele não ouve ninguém. Ele é dono dele mesmo, senhor da vida dele. Ele não está sob a autoridade de ninguém, não tem relacionamento, não tem nada. Como é que eu vou resolver esse problema? Ele não ouve ninguém, ele não ouve você, não ouve a mim, não ouve seu novo pai. Ele tem pelo menos um amigo a quem respeita? Não, piorou. Percebe, queridos, como é que a igreja é diferente? Porque a igreja, se eu vejo o meu irmão como meu irmão, eu tenho que tratá-lo como meu irmão. Sabe? É que eu sou pastor, isso é para cada um de nós. Cada um de nós, Deus deu uma autoridade para a gente, chegar para alguém, admoestar, consolar, encorajar, confortar, redirecionar. É para cada crente.
Você vê meu irmão caindo, eu tenho que ajudá-lo. Isso é para cada crente. Mas eu tenho que ver o meu irmão como meu irmão, fazendo parte da mesma família. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que nós precisamos lutar pela igreja, pela nossa unidade, pela nossa comunhão. Nós devemos exibir essa maturidade. Exibir isso, queridos, na nossa vida. Terceiro e último lugar, queridos. Que Paulo vai dizer aqui que sem maturidade não há unidade. Como é que isso se dá? Paulo disse antes que Jesus era uma pedra, onde tudo tem que ser construído, a nossa vida, o nosso nutriente. Paulo diz então que nós precisamos crescer, mas a gente só pode fazer isso juntos. Olha o que ele diz aí no versículo de números 20, 21 e 22. Leia comigo, por favor. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Não sei se vocês perceberam, mas Paulo usa 3, 4 vezes a mesma palavra. Edificados, edifício, cresce, edificados novamente, sendo edificados. Porque para Paulo, a consciência de Paulo, que a igreja não era só uma família. A igreja era um templo, a igreja era uma construção, era um edifício. E todo edifício precisa de um fundamento. Todo edifício precisa de uma base. E para Paulo, a base é a palavra de Deus. O ensino dos apóstolos e profetas é a base da igreja. Por isso, queridos, quando eu ligo minha televisão e vejo tanta baboseira, eu fico me perguntando se aquilo também é igreja. Porque se está fora do fundamento dos apóstolos e profetas, eu fico me perguntando. Mas Paulo acrescentou um negócio muito fantástico aqui. Ele disse aqui para nós que esse edifício só pode crescer se tiver uma pedra angular. E essa pedra é Jesus Cristo. Alguns dizem que naquelas construções era uma pedra que ficava num lugar bem estratégico. Se você tirasse ela, todo o edifício cairia. Jesus está dizendo que agora o fundamento do cristão não são novas revelações. Não é milagre que acontece na igreja. Não é um show que acontece na igreja. Não é a história da igreja. Não é a sua construção bonita. Não é o seu poder. Não é o envolvimento da igreja com a política. O fundamento da igreja é Cristo. O que sustenta relacionamentos é Jesus. O que sustenta uma igreja para que fique 10, 15, 20 anos, irmãos caminhando juntos, errando, acertando, pedindo perdão, crescendo, é Jesus Cristo. Paulo está dizendo isso aqui. Nós é que nos enganamos, queridos, achando que o que dá sustentação à igreja é porque ela tem muito dinheiro, é porque ela é poderosa, é porque os seus cultos estão lotados, é porque ali acontecem milagres, é porque ali o pastor é um cara famoso. Eu tenho vontade de dizer, pastor é um cara famoso. As pessoas acham que esse é o sustento da igreja. O sustento da igreja é Cristo, queridos. Ele é a pedra angular. É Ele que dá estabilidade para nós. Por isso, queridos, crescimento é só na igreja. Crescimento é só nos relacionamentos. Os grandes problemas que acontecem, Adalberto, é porque nós tiramos os olhos de Jesus. É que nós olhamos para a gente tira os olhos daquilo que Cristo fez, rompemos unidade, rompemos relacionamento, destruímos tudo, dividimos a nossa casa, dividimos a nossa vida. Porque tiramos os olhos daquilo que Cristo já fez. Todo edifício, querido, ele só tem coesão, ele só se desenvolve. Paulo está dizendo, por causa dessa pedra angular, sem Jesus, sem as Escrituras, não existe igreja. Não existe igreja. Sem Jesus e sem as Escrituras, você não vai se tornar um cara melhor nunca. Você não vai apresentar mais amor na sua vida. Você não vai passar a compreender melhor as pessoas, as suas debilidades. Você não vai ter a coragem de orar por elas. Sem o fundamento que é Cristo Jesus, nós não podemos crescer. Não tem como. Por isso que me dói o coração, que me dói o coração. Quando alguém chega para mim e fala assim, Renato, não dá mais para conviver com vocês.
Aí eu falo com ele assim, meu irmão, é igreja. Aí eu falo com ele assim, mais ou menos assim, ó, no dia que você achar uma igreja perfeita, você me chama que eu quero ir para lá também. No dia que você achar uma comunidade onde os irmãos não tem problema, você põe meu nome na lista de hall de membros que eu vou para lá. Eu quero ir para lá. Sabe o que nós criamos, na verdade? Aprendi isso com o Ricardo Agreste. Nós criamos, na verdade, uma igreja na nossa cabeça que ela não existe. Ela não existe. Nós idealizamos essa igreja. E nós queremos que a igreja seja aquilo. Essa igreja não existe, querido. Ela só está na sua cabeça. Só na sua cabeça. Portanto, meus irmãos, para que a igreja, a gente possa crescer, a gente possa amadurecer, nós precisamos uns dos outros. E nós precisamos crescer juntos. Mas o fundamento é Cristo. O fundamento é a sua palavra. Se Jesus não for o centro da vida dos cristãos, nunca haverá unidade e muito menos maturidade, como Deus quer. Se Jesus não for o centro da nossa vida. Como eu falei, pode haver show, pode haver espetáculo, pode haver línguas, pode haver dança, pode haver arrepios, pode haver milagres, pode haver camisa cheia de sangue, que está curando um monte de gente, pode haver sal grosso, pode haver construção suntuosa, pode haver muito dinheiro, pode haver prosperidade, mas se Cristo não estiver ali, não sustenta. Tem igrejas, queridos, que é como uma rodoviária. Ninguém se conhece, aquele trem lá, mesmo que sai, mesmo que entra. A igreja, querido, os relacionamentos são complexos, porque nós somos pecadores, mas a graça de Deus está trabalhando em nós, e chamando para a gente assim, persevere, olhe para o seu irmão como irmão em Cristo, não desista da oração, não desista do seu irmão, vão crescer juntos, vão crescendo juntos. Eu vi uma frase que eu achei interessante, a definição de igreja do camarada. O cara falou assim, a igreja é igual a arca de Noé. Igual a arca de Noé, Tiago. A gente só suporta o cheiro porque está chovendo lá fora. Parar de chover, a gente só suporta o cheiro, o mau cheiro que está aqui dentro, porque está chovendo lá fora. Mas a graça de Deus vai trabalhando em nós. E é isso que Ele quer de nós. Hoje uma coisa que mais me dói, eu confesso a vocês, mais me dói, são cristãos consumistas. O banquinho aqui, passou. Ventilador, tem que diminuir um pouquinho. Eu preferiria ar-condicionado. Enquanto até uma igreja tem ar-condicionado. Estacionamento é difícil nessa igreja. Junto diaconal não levou água para mim, papai. São crentes consumistas. Esse cara dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Porque ele não quer comunhão, ele não quer crescer, ele não quer maturidade, ele não quer fundamento. Se Cristo for o nosso fundamento, querido, a nossa sustentação, a nossa atitude, o nosso caráter, a nossa postura, eu não tenho dúvidas, as nossas disputas, as nossas brigas, por tantas besteiras, por tanta posição, por tanto lugar, por tanto holofote, por tanto poder, por tanto dinheiro, por tanta vaidade, essas coisas vão embora. Essas coisas vão embora. Paulo está chamando a gente para a gente crescer como igreja, como irmãos, e fazermos isso juntos. Uma igreja de judeus e gentios, que preserva a unidade, que luta pela unidade. Precisamos crescer, queridos, mas precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Deus tem que ter misericórdia de nós, para que nós sejamos esse tipo de gente. Esse tipo de gente. Que paga preço pela comunhão, paga preço pela oração, paga preço pelo serviço, paga preço pela comunhão, paga preço pelos relacionamentos, tendo fundamento as Escrituras e Jesus Cristo. Quero encerrar dizendo o seguinte para você, querido. Quando Jesus voltar, ou melhor, Deus não tem um compromisso individualista com a gente. Deus tem um compromisso com a sua igreja. Ele fez um pacto com a sua igreja, com o seu povo. Porque quando ele voltar, ele vai buscar a igreja dele. Ele não vai buscar o Renato isoladamente, ele vai buscar a igreja dele. O pacto de Deus é com o seu povo. É porque é no povo de Deus, no meio do povo de Deus, que eu e você temos que ser vistos. Eu e você temos que crescer. Eu e você temos que nos sugar do nutriente que é Jesus Cristo. E crescer em Cristo Jesus, cuidando uns dos outros, ajudando uns aos outros. Crescendo à semelhança de Jesus. Portanto, meus irmãos, maturidade, queridos. Não dá para construir maturidade se nós construirmos paredes entre nós.
Não dá para a gente construir maturidade se nós vermos os nossos irmãos em Cristo, não vermos os nossos irmãos em Cristo como membros da família. Não dá para construir maturidade se nós não precisamos uns dos outros para a gente crescer. Por isso, queridos, eu não tenho dúvida alguma que maturidade nos leva à unidade. Cristãos mais maduros sofrem. Cristãos mais maduros, eles na caminhada deles, eles sofrem um pouco mais, porque eles estão olhando para a igreja de Jesus. E eles estão percebendo que Deus está trabalhando na sua própria igreja. É isso que eu queria deixar para você, querido. Não só na igreja, mas na sua casa também. Maridos mais maduros, esposas mais maduras, têm um relacionamento mais próximo. Filhos mais maduros compreendem melhor os seus pais, ajudam melhor os seus pais. Pais mais maduros no trato com os seus filhos, ajudam a formação do caráter dos seus filhos. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Eu queria orar por você, queria pedir a Deus pela sua vida. Deus visite o seu coração. Chama a equipe de louvor aqui à frente, por favor.